pastor pode ser político, ele pode se candidatar a algum cargo eletivo, seja para vereador, prefeito, deputado federal, estadual, senador, governador, presidente. Ele pode ser um político nesse sentido de concorrer e, sendo eleito, ele pode ser pastor ao mesmo tempo que exerce um cargo público, assim, um cargo eletivo. Eu recebi essa imagem que diz que o pastor aqui, ó, pastor Claudemir, pré-candidato a senador. E quando eu recebi essa imagem, eu fiquei pensando, pastor pode fazer isso? A resposta é não. Definitivamente não. Pastor não pode ser pastor e político. O que tem de errado aqui nessa situação aqui, nessa imagem? É que ele vai lançar sua candidatura como pastor. E olha o título aqui, ó, pastor. Isso está errado. O pastor pode concorrer a qualquer cargo, seja eletivo ou seja por concurso. Ele pode sim, mas ele tem que deixar o seu cargo, a sua função, ele tem que deixar o ministério. Na minha igreja, a Igreja Cristã Evangélica do Brasil, o pastor não pode. Se ele quiser entrar na política, ele terá que abrir mão do seu ministério pastoral. Duas coisas importantes na Igreja Cristã Evangélica do Brasil. O pastor, se ele quiser entrar na política, ele entre. Ele vai entrar na política, concorrer, o cargo eletivo e tudo mais, assim como esse pastor está fazendo. Mas ele terá que deixar o púlpito, ele terá que deixar a igreja, ele terá que deixar o título. Ele não pode carregar o título. Nesse sentido, não pode misturar. As pessoas falam em misturar política com religião, misturar política com a igreja. As pessoas falam que não pode misturar. Não pode misturar nesses aspectos. Porque você vai dizer, mas você fica falando que a política é de Deus e a religião é de Deus, a política é de Deus. Você diz e combate aqueles que dizem que política é coisa do maligno, política é coisa do mundo, política é coisa secular, política não é de Deus, etc e tal e tal. Você insiste em defender que a política é de Deus, os seus vídeos, o seu conteúdo sempre falando que política é coisa de Deus, e agora você vem e diz que o pastor não pode entrar na política. É porque é necessário entender, talvez você não esteja entendendo muito bem a minha mensagem. Eu quero deixar aqui bem claro, a política é de Deus, assim como a igreja é de Deus. O Estado é de Deus, assim como a religião é de Deus, a religião verdadeira, a religião verdadeira. A religião verdadeira é de Deus, o Estado é de Deus. Ambos são de Deus. Não existe dicotomia entre uma e outra. Não existe secular, coisa secular nesse sentido. Isso são coisas inventadas para separar o Estado, a política, a governança, né, de Deus, para arrancar de Deus o Estado, a governança, a política. Então, fazem essa separação, dicotomizam e depois causam um estrago enorme. Mas o Estado é de Deus. A governabilidade do mundo, a política é de Deus, sim. Agora, o que não pode misturar são esses detalhes. Aqueles que cuidam da religião, aqueles que cuidam das coisas da religião, aqueles que são pastores, que cuidam da igreja, eles não podem cuidar das coisas do Estado. Eles não podem. São cargos, são funções diferentes e Deus coloca cada um no seu lugar. Agora, se você quiser entrar, você que é pastor, se você quiser entrar na política, não é pecado. Não é pecado de jeito nenhum. Se você sente que o seu dom, a sua habilidade, a sua capacidade entrar em algum dos poderes eletivos, seja no legislativo, seja no executivo brasileiro,
no legislativo como deputado estadual, federal, ou seja, como vereador, e no executivo como governador, como presidente, como prefeito. Você quer entrar na esfera pública de governança, isso não é pecado, absolutamente não é pecado. Agora, o que não pode é você levar o púlpito, levar a igreja, é você levar o título, é você ser um político, né, carregando o título, carregando a igreja, carregando o microfone da igreja, carregando o púlpito. Isso definitivamente não pode. Ah, mas você está falando aqui heresia, bobagem. Não, não estou falando bobagem. É porque não funciona, cada um no seu lugar. O espírito geral das Escrituras, o ensino geral das Escrituras não concorrem para esta mentalidade, para este ensino. Agora, o pastor, ele se candidata e a primeira coisa que ele faz é colocar o título lá. Pastor é fulano de tal, candidato a vereador, candidato a deputado, candidato a senador, candidato, sei lá. A isso não pode estar levando, não. Você, enquanto político, você tem que deixar o seu terno de pastor. Tem que deixar o título. Você não é pastor. Você não é pastor, agora você não é pastor. Ah, mas é só um título, mas não é, pastor. O título é algo importante. O título equivale àquilo que a pessoa faz. O título é algo que expressa aquilo que a pessoa faz. Preste bem atenção. Note bem. Então, não leva o título. Não leva o púlpito da sua igreja. Entrega a igreja. Entrega a igreja para que a igreja seja pastoreada por outra pessoa, por outro pastor. Mas você não é pastor. Enquanto político, você não pode ser pastor e nem levar o título, porque o título diz respeito àquilo que você faz. Não aquilo que você é, mas aquilo que você faz. Eu sou pastor porque faço o trabalho de pastor. Eu sou pastor porque exerço a função de pastor. Ser pastor é uma função e que leva ao título de pastor. Agora as pessoas elas estão trocando aí, se confundindo, achando que o título é algo que diz respeito àquilo que ela é. Não, não é aquilo que ela é. Não é, mas aquilo que ela faz. Portanto, se você não está exercendo o pastoreio, o ministério pastoral, deixa o título, inclusive. Deixa o título. Não leva o título, não. Isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo. E nessas eleições agora, devido à onda conservadora que se levantou no Brasil, graças a Deus, pela onda conservadora que Deus levantou no Brasil nos últimos anos, nos poucos últimos anos, principalmente nos últimos 3, 4, 5 anos, essa onda conservadora, muita gente da igreja, muitos pastores estão entrando na política. Mas pelo amor de Deus, deixa inclusive o título. Não vai dar certo esse negócio quando o Senado, o Congresso Nacional, Senado e a Câmara dos Deputados, quando o Planalto, quando as assembleias legislativas dos estados, o Palácio dos Governadores, quando as prefeituras, o prefeito, os vereadores, quando o Brasil estiver ocupado por gente de igreja, por homens e mulheres de Deus, e tiverem muitos pastores,
pastores que carregam um título, que ainda se consideram pastores, isso vai dar um problema muito sério, muito sério. Isso vai ser um prejuízo sério. Vai ser um prejuízo sério para a igreja. Porque em alguma medida, os homens de Deus vão cometer coisas que desagradam. Em alguma medida, eles vão ser acusados de coisas erradas que fizeram. Em alguma medida, eles serão acusados porque de fato fizeram alguma coisa errada. Outros vão ser acusados por não ter feito, mas mesmo assim vão ser acusados de terem feito coisas erradas. Isso não vai dar certo. Então deixe o título. Não, eu não sou mais pastor. Não sou mais pastor. Eu não sou mais presbítero da igreja. Eu não sou mais diácono. Entrou na política, deixa o cargo. Deixa a função. Não abandona a igreja, não, pelo amor de Deus. Não abandona a igreja. Não deixa a igreja no sentido de... Tem muita gente que entra na política e se torna um descrente absoluto. E tem pastores que fazem isso. Entra na política e se torna um descrente completamente. Um ímpio. Abandona a igreja, apostata da fé. E ainda carrega o título de pastor. Isso é horroroso. Isso é terrivelmente horroroso. Quando estiver acontecendo isso daqui a poucos dias, porque a onda conservadora está fazendo com que homens que exercem função de pastor, de diácono, de presbítero, de liderança na igreja, vão entrar na política. E levando consigo esse título, esta função, vão sujar, macular a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é errado você entrar na política. Pelo amor de Deus, entenda que o que é errado é você levar a igreja com você. Nesse sentido que eu estou falando. É isso aí, pessoal. Respondendo a pergunta, pastor pode entrar na política? A resposta é definitivamente não. Agora, se resolver entrar na política, deixa a função, deixa o cargo, deixa a igreja, deixa o púlpito, deixa o microfone, deixa o terno de pastor, entrega a igreja e vai entrar na política e vai cuidar das coisas do Estado, que o Estado também é de Deus e tem que ser cuidado, tem que ser administrado, tem que ser gerido por homens de Deus, por mulheres de Deus. Tem o dom para isso? Vai mesmo. E administra conforme o dom e a capacidade que você recebeu de Deus. Tomando sempre cuidado para não se envolver com coisas sujas. E se for acusado de coisas erradas, de coisas sujas, você precisa se defender com toda a seriedade e mostrar que você não se sujou. Valeu! E a gente se encontra no próximo vídeo.